introduzido antes, a segunda parte do cast vai contar aqui com a presença do Felipe Duque, grande Felipe Duque. Eu agradeço aqui a participação, que não precisa mais apresentações, procurador da Fazenda Nacional, especialista aqui, nosso professor de Direito Tributário e que participa de todos os eventos que a gente tem aqui de grande nível, né? Você está aqui para um evento presencial que a gente está tendo, mas a gente sempre se encontra aqui em provas orais, que a gente faz a preparação e todos os eventos de grande nível aqui você está participando, muito legal ter você participando do nosso curso, mas principalmente aqui desse episódio do Cast. E aí, Felipe, eu queria já jogar a bola para você, porque quando a gente foi conversar sobre participação aqui no Cast, eu te perguntei um tema que você gostaria de falar, que você acha interessante, que soma com os alunos, e você falou erros que cometi. Assim, a gente sempre quer algo aqui que some com os alunos e que as pessoas, poxa, vão levar algo importante para a caminhada deles aí. E aí, assim, se apresenta aí pro pessoal, dá um oi pro pessoal, mas depois já explica por que você acha que é um tema tão importante esse. Pô, velho, primeiro sou seu fã e você sabe disso, assim, a forma como você faz trabalho, o processo do trabalho, a forma como você ensina. Tem cuidado com os alunos, até os rabiscos dele, vale a pena ver, viu? Como tem um meme de Lucas, né? Que depois você tem que colocar esse meme aí, que assim, isso aqui é muito fácil entender, né? E aí tem um bocado de rabisco ali de Lucas, assim, o quadro tá todo rabiscado. Eu me identifiquei um pouco, né? Porque quando eu entro no estratégia, as minhas primeiras aulas, os alunos falam que eu tinha que aprender são hieroglifos, né? Porque é uma coisa, assim, muito difícil de aprender. Então, quando eu vi a aula de Lucas, ele falou, bom, acho que tem uma galera que tá acostumada, eu acho que a gente não vai sofrer tanto assim, não. Tem que ser visual, né? Pô, tem que ser visual. Não, mas enfim, é como se você carregasse uma verdadeira emoção quando você leciona, e isso me inspira mesmo, assim, ó, como professor, olho suas aulas, eu vejo como você escreve também. Falei, pô, velho, esse cara é um cara que eu tenho que me inspirar, porque ele se dedica verdadeiramente a vocês, né? Isso aqui que o Lucas tá aqui na frente das câmeras, ele é assim na vida real também. Então, pô, tá de parabéns, eu que agradeço estar aqui com o seu cast aqui pra gente poder trabalhar esse tema, erros que cometi, né? Pô, Lucas, o tema, no fundo, é porque, assim, eu sempre gostei de aprender com os erros dos outros. Eu sempre gostei de perguntar muito, né? Minha irmã, ela dizia que quando eu era aquela criança, tinha um comercial que ela falava assim que a mãe falava, meu filho, você tem que fazer isso aqui, tem que comer essa comida, tem que tomar aquilo. E tinha um comercial que a criança fazia, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E ela dizia que eu acho que eu seria um garoto muito chato, porque eu era muito questionador nesse sentido de perguntar por quê, querer entender. Então, de alguma maneira, sempre que as pessoas falavam qual era o caminho dos concursos ou o que é que tinha que fazer, eu perguntava, mas por que tem que fazer isso? E eu acho que no fundo, hoje se fala tanto sobre realmente as glórias, as honras, ou enfim, os sucessos, e o que me cativou, na verdade, foram as falibilidades, foram ver que pessoas que eram falhas, assim como eu, passaram. Então, não ver as pessoas fora da curva, as pessoas extraordinárias. Então, os erros que cometi, no fundo, é mais um desabafo mesmo para vocês, no sentido de dizer, poxa, eu já errei tanto, né? E talvez foi por causa dos erros que eu cheguei. Na verdade, não foi por causa, enfim, né, de ser uma pessoa simplesmente reta, né? Mas talvez de buscar a retidão, né? Sabendo que você vai errar, mas sabendo buscar aquele caminho dos concursos. Então, os erros que cometi no fundo é para que você consiga, talvez, tirar algum tipo de lição, extrair do caminho que foram os meus buracos, para que aqui mesmo com o corpo todo, enfim, cheio de cicatrizes, eu me orgulho muito dessa cicatriz, porque foram esses erros que fizeram com que eu pudesse dar os passos adiante. E também as gerações anteriores, né? Essas pessoas que me inspiraram e que de alguma maneira fazer com que eu pudesse, né, não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas assim, eu separei aqui no slide, né? Esse aqui é um cast, só que eu trabalho sempre com slide que a gente joga ao vivo. Um post seu que você teve lá um tempo atrás, em que você botou uma foto do Debi Lloyd e 2 fotos suas estudando aí. E assim, pessoalmente, Felipe, pô, eu te admiro muito, assim, sempre falo que, pô, cara, você é um cara que é gênio e consegue fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, tudo muito bem. E eu tenho essa impressão, de verdade, assim, eu acho que, assim, você deve ter sido um cara que estudou muito bem e que sempre se preparou bem e depois foi um cara bom na carreira. E é difícil crer que você cometeu muitos erros, principalmente depois que eu fui saber que, pô, você é uma família com irmãos que são professores e aprovados. Você cometeu muitos erros na sua preparação mesmo assim, e que você chegou depois e falou, pô, cara, que cagada que eu fiz assim? Pô, velho, totalmente, Lucão, porque cara, eu não conhecia muito, não tinha amigos assim que faziam concurso público que tinham passado pra eu chegar e tirar muita dúvida, assim, sabe? Então acho que é mais natural nessa situação. E eu vejo que algumas pessoas que tiveram uma mentoria, digamos assim, desde o começo, conseguiram evitar muitos erros que a gente vê outras pessoas cometendo. Tanto que é por isso que a gente tenta se esforçar tanto aqui pra gente falar, pô, não cometa esses erros, porque a gente dá pra falar pra você e você não precisa de
errar. Minha mãe sempre fala, né? Você pode aprender no erro, no amor ou na dor, né? Então, se você consegue aprender no amor, é muito melhor. Mesmo com todo esse background, assim, de concurso, você errou bastante. Pô, velho, tamanha. No fundo, claro, a gente tem também tem muito isso, né? Quando você fala, a gente pode aprender pelo amor, pela dor, há algumas pessoas e algumas situações na vida que a gente só aprende quando a gente realmente passa por elas. Ninguém pode te preparar, né? Às vezes você tem que realmente colocar o dedo na tomada, sentir que dá choque, e ali você começa a parar de fazer, de colocar o dedo na tomada, por mais que falem para você isso. Então, há algumas situações, obviamente, que a gente precisa da experiência para viver. Mas talvez o primeiro erro que eu cometi, né, foi justamente, até minha irmã me alertava muito isso. A minha irmã foi pro direito, ela que me puxou para isso, mas a minha referência de irmã é uma pessoa gênia. Ela é uma gênia, assim. Sempre foi a primeira colocada em tudo, ela não pagava escola, porque era aluna premiada, então ela tinha esse caráter de ser sempre a primeiro lugar em tudo que ela fez na vida. E o meu irmão já, enfim, que tá aqui comigo, a gente se amoldou a isso. Meu irmão tentou ser jogador de futebol, velho. Meu irmão é burro por natureza quando ele diz assim, porque ele fala, bicho, né? Jogador nem estuda, velho. Jogador é assim, a cultura dos caras não, vamos fazer filho, porque quando você faz filho, você vinga. Porque, ou seja, agora você tem motivação e dá certo no mundo. Então, a cultura de jogador de futebol é um cara que realmente que ele não tem ensino superior, sequer ensino médio. E aí, meu irmão, quando começa a jogar bola, ele faz a carreira dele como futebolista, ele para aos 25 anos. E é mais ou menos o período que ele para e eu estou ingressando na faculdade. Então, a gente pega e fala, bom, já que a gente vai fazer faculdade, que tal a gente fazer uma coisa diferente? Vamos fazer concurso? E a gente meio que começa, gruda um do outro, e a gente começa a fazer a preparação para concurso no primeiro período. Então, no primeiro período da faculdade eu comecei. Então, os resultados que eu tenho, que são as pessoas que gostam de ver somente resultados, eles analisam muito, caramba, esse cara passou muito novo. E eu falo, bicho, eu comecei a pagar o preço no primeiro período da faculdade. Não foi no final da faculdade, não foi um ano. Eu comecei a pagar o preço desde o início. E sua irmã já era concursada nessa época? E aí minha irmã, ela era técnica analista e ela estava à época para magistratura, né? Mas assim, ela passou para concurso de tribunal já na faculdade. Então eu tomei a inspiração de falar, poxa, eu posso ser concursado na faculdade. E aí foi uma coisa que com esse apoio do meu irmão e também, enfim, né, a minha namorada, hoje atual esposa, assim, que me ajudou muito nesse apoio, que é um erro também que eu acho que eu cometi de me isolar, e eu acho que eu vou comentar, assim, brevemente os erros. Isso acontece que você tem que se cercar daquelas pessoas que te nutrem emocionalmente, que te dão apoio, e fazer com que você seja completamente sincero com essas pessoas e te puxe para o projeto juntos. Também acho que talvez é um dos equívocos que eu notei aqui. O concurseiro, por si só, ele se isola. Por si só, por natureza, o estudo é um estudo solitário, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para agregar essas pessoas ao nosso projeto e mostrar, olha, esse projeto ele não é para o seu umbigo só não, tá, velho? Você está fazendo algo muito maior, você está pensando numa família hipotética que você não tem, você está pensando na história que você vai contar para os seus filhos, velho, quando você passar. Ou seja, você vai dando grandiosidade a isso e você sai, de certo modo, daquele momento atual que pô, a minha cadeira quadrada aqui, velho. Cara, não tá doendo minha coluna. E será que isso aqui mesmo vai fazer eu passar, velho? Então você começa a se questionar porque esse aumento atual é feito uma mágica que vai acontecer só daqui a alguns anos. Mas, assim, você vai olhar para os anos anteriores e vai sempre, de alguma maneira, elevá-los, né? E falar, caramba, aquilo que eu tive, né, de dores, de sacrifícios, não vale de nada. Pro benefício que eu conquistei, isso é nada. Ou seja, vale muito a as pena. minhas dores, elas se tornam ridículas. E quando eu falei isso no podcast com o Léo, com o Torques, eles até falaram que isso seria um tipo de perversão, né? Mas eu falei, bicho, na verdade é porque quando você passa por algo que você percebe que diante da grandeza do que você conquistou, eu poderia ter sofrido mais, poderia ter sido pior, ou seja, pro benefício que eu tive, poderia ter sofrido mais. Veja que coisa interessante, você agora na condição, depois que você passar, você vai falar, bicho, eu poderia ter sofrido mais, a dor poderia ter sido maior. Isso porque você vai sentir que algo foi realmente assim, enfim, graciosamente espetacular, né? Então, a oportunidade de passar no concurso, de, enfim, dar os passos pós-concursado, são sonhos que você vai realizando que você não imaginaria, ou melhor, as suas realizações, elas são muito melhores do que você já sonhou. Mas vamos focar então. Vamos lá. Que, assim, tem uma foto até sua aqui, aprovado já, lá no Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Mas você falou que você acha que um erro que você cometeu foi se isolar. Isso. Mas você se isolou, você estava estudando, pelo que eu entendi, desde o começo da sua jornada com seu irmão, você tinha sua namorada que também estava te apoiando. Por que você acha que foi um erro se isolar? Vamos lá. Primeiro erro, né, velho? Acho que a primeira opção que eu notei, e eu vou chegar no isolamento, é que a gente...
a sua atenção hoje, especialmente aqui que você faz, e que eu vou falar de experiência própria, quando comecei a estudar, você começa a pesquisar, dar um Google, e aí você começa a perceber que tem muitas coisas no mercado. Então você começa a escutar muita gente. E a partir do momento que você começa a escutar muita gente, você fica até ao mesmo tempo perdido, porque você vai pegar a opinião do Lucas, a opinião do Felipe, do Rodolfo, e aí você fala, pô, mas o Rodolfo diz, o Felipe diz aquilo. E aí você começa a perceber que no fundo, quando você está seguindo até pelas redes sociais, a sua atenção é o maior produto, é só o maior commodity. Então, quanto mais você dá atenção a certos perfis ou pessoas que, de certo modo, elas agregam sim, mas eu preciso extrair só o caldo, o líquido, daquilo que eu vou seguir por um tempo, para eu testar também aquilo que eu escutei e não ficar o tempo todo mudando, né, de forma de estudar ou de dar a moral o suficiente de dar aquela opinião para aquela pessoa que não me conhece completamente. Então, o primeiro erro foi, apesar de eu escutar a minha irmã, quando ela dava os conselhos, eu comecei a pesquisar e fiquei um pouco perdido. Então, eu testava um método, testava outro, testava um bocado de coisa, e falava assim, caramba, velho. Só que essas pessoas, em tese, eram referência para mim, porque eu via nas redes sociais. E aí eu comecei a perceber, não, então eu vou me isolar. Vou seguir só o meu aqui. Só que o se isolar do concurseiro é aquele se isolar que você realmente também não conta para ninguém os seus projetos, o que eu acho que até um certo ponto é bom, obviamente, porque quando a gente começa a contar aquilo que a gente quer realizar ou fazer, é como se nosso cérebro, de alguma maneira, ele já realizasse aquilo ali, né, faticamente, e você perde um pouco mais sua motivação, já que você ainda está fazendo, e porque a gente tem muitas pessoas que elas não vão agregar a você. Sim. E aí, o se isolar é natural, até porque a atividade concurseira, ela requer essa solidão. Só que o grande problema é que quando você começa a se isolar de tal ponto, você se definha em que você olha e fala, caramba, poxa, que massa, né? Eu estudo, eu coloco o salário aqui, coloco o carro aqui, coloco alguma coisa material. Mas isso por si só não preenche. Quando você vê tão somente o salário, ou seja, o dinheiro entrando, se você não vê algo por detrás do dinheiro, ou melhor, se você não vê alguma felicidade muito maior por detrás da realização material, isso não vai fazer com que te preencha. Por exemplo, o que era mais forte em mim, no fundo, e veja, sair desse isolamento, foi perceber que eu era um cara que eu sempre me encarei como derrotado a vida toda, porque eu tentei ser jogador de futebol, não consegui, porque eu tentei trabalhar na Disney, não consegui, passei um processo seletivo. Então, estudar para concurso foi aquilo, sobrou, vai lá. E eu tinha a referência que passar em concurso era uma gênia, que era minha irmã. Então eu falei, bicho, esse negócio de concurso eu sei que acho que não vai dar certo, eu só tô vendo que só passa gente fera. E aí eu colo com meu irmão, a gente começa a estudar, eu me isolo, e eu começo a perceber que se eu for numa realização pessoal egoísta, isso não dá certo. Por quê? Porque não agrega, de certo modo, alguma coisa a mais, que era justamente a ideia de falar assim, poxa, quando eu comecei a ver que o processo de estudar, ele envolvia muito mais do que passar no concurso, ter estabilidade, ter um cargo, ter um carro, ter isso de posses, me deu uma realização profunda de falar, bicho, sabe o que para mim, de fato, não é falar, pô, passei, era falar olhando para os meus pais, para minha namorada, e dizer assim, pai, mãe, conseguimos, né? Ou seja, era ver nos olhos dele, e isso até hoje me emociona, porque de fato contar para eles e ver a reação deles, né? Isso por si só me agregou muito mais, né? De falar, pô, pai, mãe, tá vendo a educação que vocês me deram a vida toda, vocês fizeram tudo por mim, vocês tiraram da boca de vocês, deram por mim, nós conseguimos. Então, meu pai sempre fala assim que a maior herança que ele deixa, no fundo, é a educação. Ele deu isso, velho, pros filhos. Só, meu filho, eu tô realizado, porque eu eduquei você, eduquei outro, eduquei. A educação é o principal. Então, no fundo, é um projeto maior. Então, quando você sai do isolamento, você agrega, de certo modo, e começa a perceber que seu objetivo em passar no concurso é muito maior. Por isso que eu vou até o final, porque isso aqui é um investimento da minha família em mim, desde que eu nasci, velho. Então, eu vou conseguir, porque não estou sozinho nessa. Então, sair do isolamento, ou seja, ter o meu irmão, ter as pessoas que agregam, é fundamental para que você não define, não se isole e não faça um projeto egoísta, né? Agora eu entendi um pouco melhor o isolamento. Porque eu, por exemplo, estava pensando em isolamento no sentido de ficar estudando separado e sem tanta comunicação. E eu achava bom, sinceramente. Eu estudava muito sozinho, assim. Eu tinha muitos amigos, só que, tipo assim, na minha jornada de concurseiro, eu ficava sozinho. Eu não participava de grupos de estudo, não viajava muito para fazer prova com os outros. Eu estava lendo nessa ótica. Mas agora que eu entendi um pouco melhor. Pelo que eu peguei, você começou escutando muito sua irmã, aí depois você ficou um pouco confuso quando você começou a entrar em rede social, ver muita informação diferente sobre como estudar, e a gente sabe como é que é isso, né? Você chega, alguma pessoa fala pra você, cara, estuda dessa forma, ó, lê um PDF, faz tantas horas de questão, e depois você faz um simulado, tal tempo, e estuda jurisprudência. Aí chega outra pessoa e fala, meu amigo,
Assim você vai demorar 5 anos para passar. Eu estudei fazendo flashcard e passei em 8 meses. Toma Aí você aqui começa o a ficar em material do dúvida. primeiro colocado. Exatamente. Aí você fica em dúvida. E aí depois você conseguiu encontrar um caminho que você decidiu que era o seu, só que você meio que se isolou nessa caminhada e foi importante para você perceber que você não podia só seguir o seu caminho, que era importante não só a questão de metodologia, mas de encaixar as pessoas no seu projeto para você ter a motivação, para você ter o... Não é nem motivação, sabe? Porque eu acho que é a questão de encarar isso como um projeto de vida. Compartilhado. Compartilhado, né? É um objetivo compartilhado. Nós vamos ganhar juntos, né? E você começa a perceber que algumas conquistas que você vai poder proporcionar, bicho, são coisas simples, mas essas coisas simples, elas mudam completamente. Elas dão valor, dão todo sentido. Então, por exemplo, eu lembro muito bem de uma besteira, né? Mas de ver a alegria dos seus pais, porque você conseguiu passar num concurso, aquilo ali, poxa, eu acho que aquilo ali eu vou guardar sempre o resto da vida. Essa alegria de alguma maneira de falar, pai, mãe, eu acho que eu consegui retribuir um pouquinho o esforço de vocês. E aí eles sentem isso. E até é engraçado que a gente tem muito meme hoje, que você fala, as pessoas querem poldar seus pais de cantar altos as alegrias que ele tem. Isso aqui é meu filho. O pai e mãe nunca fala mal do filho, né? Ele sempre fala muito bem dos filhos. E às vezes eu passava muita vergonha e constrangimento, porque às vezes você tá com algumas pessoas desconhecidas e começa a falar de você, fala, mãe, mas não fala isso, não tem necessidade, né? É aquela coisa. Só que aí com o tempo, com o amadurecimento, você fala assim, velho, na verdade, deixa teu pai falar, velho. Deixa teu pai e tua mãe falar. É importante que eles falem de você. Por quê? Porque, bicho, é a coisa mais preciosa que eles têm na vida, né? Se eles se doaram, foram meus pais. Meu pai disse que a característica dele foi ser pai. Ele nasceu pra ser pai, né? Ele é pai, paizão, e aquele que cara vai buscar no colégio, deixa do colégio, faz tudo com a gente, quer saber tudo. Então, esse tipo de pessoa, você precisa fazer com que eles façam isso, porque é o projeto de vida deles. Então, você não pode bloquear seu pai e sua mãe de participar, ou seja, de quem te criou, de participar disso também. Por mais que às vezes, claro, né? Eles vão ali querer te tirar da dor. Às vezes eles vão falar assim, meu filho, será que vai ajudar tanto no final de semana, sábado, domingo? Eles também não vão compreender alguma parte, mas no fundo perceba, eles querem retirar um pouco do pedaço do sofrimento que você está sentindo. Eles não querem que você define, se isole, ou seja, eles não querem que você ultrapasse o limite. Isso você vai ter que ser muito, de certo modo, sincero para saber encontrar essa linha tênue de falar, não, pai, eu preciso fazer essa renúncia aqui, né? Ao mesmo tempo, você vai ter que tirar aquelas renúncias extraordinárias ou, enfim, excessivas de deixar de estar no almoço no sábado e domingo, porque, sei lá, um almoço sábado e domingo é muito mais do que comer junto, né? Estar na mesa junto com o meu pai não é a comida, é trocar olhares, sentimentos, afeto, não é se preencher e sentir, de certo modo, saciado de comida mesmo, e sim a saciação espiritual, você tá com o olho, olhar olho no olho, conversar. Então, algumas coisas, elas também não podem, digamos assim, serem colocadas de lado, porque são esses olhares dos sábados, dos domingos, ou desses momentos especiais do eu te amo, obrigado, você, enfim, pai, eu tô, assim, emocionalmente preenchido com você, que vão te dar o combustível para você aguentar a jornada incessante, né? Mas é difícil isso, né? Porque, assim, eu sempre falo que eu tive muito apoio da minha família, assim, sabe? Minha família não é de pessoal que estava interessado no mundo de concursos, mas sempre me deram o apoio que eu precisava, assim, então eu sempre tive essa facilidade. Eu falava, não, pô, eu tô numa época que eu tô precisando estudar, e aí, tipo, tudo ficava mais fácil, sabe? O pessoal, minha mãe mandava comida, assim, eu morava no Rio de Janeiro, na época era em Petrópolis, pra eu conseguir não perder muito tempo. Só que a gente vê alguns alunos que não têm essa facilidade, né? E às vezes a gente até, tipo, uma certa... Você fica até um pouco constrangido do que você fala. Porque, por exemplo, eu tava num estudo acompanhado com um aluno da segunda fase. Eu falei, cara, tá na hora agora, cara, de pedir ajuda pro pessoal pra conseguir te ajudar, pra você conseguir dar um gás, que o aluno tava falando que tava sem tempo, tava com muitas atribuições. E aí o cara, pô, não tenho isso. Não tenho esse apoio do meu chefe, não tenho apoio dessa família. E aí é difícil, né? E aí a gente tem que falar, não, então vamos lá, cara, vamos fazer um projeto diferente, mas complica, né, cara? Tem duas coisas aí que são fundamentais, né? Assim, nesse momento que você... E até o terceiro erro que eu anotei aqui, assim, para conversar com vocês. Nesse momento em que a gente tá escutando todo mundo e tá buscando, de certo modo, ali, conforto no que você vai seguir quanto à metodologia ou quanto a dar moral, digamos assim, você tem que correr também dos gurus de palco ou dos picaretas. E você tem que saber identificar picaretas. A primeira coisa na sua vida que meu pai me falou é você saber distinguir cheiro de fedor.
né? Então você tem que ter uma noção ali de onde você está pisando. Minha irmã, ela me ajudou muito nisso, mas tem coisas que só na vida você vai percebendo. Então, poxa, por exemplo, vamos lá, Lucas e eu, poxa, a gente passou em 2016, o Lucas passou na PGE São Paulo em 2013. Então, veja, se nós não nos mantemos atualizados naquilo que está caindo nas provas, na última prova agora, nessa última prova agora, eu não posso te ajudar a passar em concurso público. Por quê? Porque, no fundo, se eu parei em 2016, eu estou ajudando você a passar até 2016. E eu percebo que tem muita gente na internet, e com todo respeito a essas pessoas que até têm uma boa intenção em ajudar, mas se elas não se mantêm atualizadas nos concursos, no que está caindo, como a elaboração das questões, e cai em segunda fase, cai em prova oral, quais são bons materiais, quais são ruins materiais, se eles não têm um estudo, enfim, atualizado, antenado, eu só vou conseguir fazer você se atualizar ou passar até 2016, é quando eu passei. De 2016 até 2024, 2025 que seja, eu parei no tempo. Então, às vezes você tem que ter cuidado com essas pessoas de bons discursos, de boas retóricas oratórias, mas que do fundo elas não estão colocando a mão na massa. Então, procure pessoas, e eu acho que isso foi um erro meu, que eu tive, enfim, algumas frustrações, até em house coach mesmo de acompanhamento, que no fundo, depois de alguns meses, eu percebi que eu estava, enfim, pagando uma pessoa que ela não colocava a mão no ralo, sabe? Ela não limpava a pia direito, né? Então, as mãos dela não eram calejadas, digamos assim. Ela já tinha ultrapassado aquele ponto e estava me ensinando uma coisa que era de 10 anos atrás, né? E eu acho que isso é importante, né? Esse foi um dos principais erros que eu tive. A confiança que eu dei a não distinguir cheiro de fedor de pessoas que, de certo modo, estavam desatualizadas. Tinha autoridade, mas não tinha a autoridade atualizada, não sabiam tendências de concurso, não sabiam temas atuais. Então, sei lá, um bom teste. Você é professor de trabalho, processo de trabalho. Você chega e pergunta para o cara algo, sei lá, de 6 meses atrás, caiu uma prova discursiva de trabalho, processo de trabalho. Você pergunta, você vê se comporta se o cara está, de certo modo, antenado nos temas que estão em discussão no STF, na STJ e no TST. Então, você consegue trazer aquilo ali para saber, pô, será que esse cara está no meu projeto mesmo? Ou esse cara está querendo me transformar nele 10 anos atrás? Eu acho que talvez isso aqui seria uma boa, enfim, sugestão. Eu cometi, pessoalmente. Por quê? Porque senão você entra no quarto erro, que é a perca da sua individualidade. Você começa a se amoldar demais ao caminho dos outros e você perde a sua individualidade. Então, poxa, o Felipe é um cara que começou a perceber que era natural, às vezes, mudar um pouco de forma de estudar conforme o seu estado de humor, muitas vezes, porque você percebia que você estava um pouco mais sem apoio no trabalho, então você não dava mais para que você conseguisse ler coisas quando você estava muito cansado. Pô, talvez era melhor videoaula mesmo agora, por mais que todo mundo vai condenar a videoaula quando você está muito avançado. Não. A gente pegou uma leva de gente que foi aprovada na AGU, PGF, FN agora, atualmente, que os caras, bicho, eu via videoaula, mesmo tendo um nível alto. Por quê? Porque era uma boa revisão, era um estímulo quando eu estava muito cansado. Então você começa a perceber que até aquelas máximas que inventam, elas têm exceções, a depender do nível de estudos e do nível pessoal emocionalmente. Imagina uma pessoa vivendo uma tragédia de um luto, o cara conseguir estudar. Irmão, não vou conseguir estudar se não tiver um empurrão ali, velho. Então eu vou pegar uma videoaula aqui e vou ver a aula do Lucas, a aula do Felipe mesmo, porque é a única coisa que eu tô conseguindo fazer no momento. Então, para essas pessoas que não têm até esse apoio, né, a ter o contato da gente é muito importante para que elas consigam se nutrir disso. O que é que eu acho essencial? Mesmo até para ver a alternativa, né? Até para ver porque eu percebo que muita gente não consegue ver a alternativa. Tá num momento de dificuldade que não tá com apoio, não tá com tempo. Isso. E não tem apoio no trabalho, às vezes, precisa tirar férias. Tem gente que, por exemplo, tá em segunda fase e não consegue tirar férias, porque não consegue no trabalho. E aí você tem que chegar e falar, cara, não, tudo bem, tá ruim, mas vamos ficar tranquilo, vamos tentar fazer algo diferente para você, de acordo com a sua rotina. E assim, eu já cansei de falar pro pessoal, cara, olha só, não tá dando para estudar hora líquida no papel, no PDF e tal, tenta fazer, sei lá, 2, 3 horinhas ali na parte da manhã, acorda mais cedo, dorme mal, só que, meu irmão, toque aula no ouvido, bota aula no ouvido enquanto você tá fazendo outra coisa, vai no ônibus, vai no carro, vai em todos os momentos do seu dia a dia. Tinha uma aluna, por exemplo, que ela falava que ela perdia muito tempo. Não perdia, né? Ela valorizava muito esse tempo, com questão de filhos. E eu já contei algumas vezes isso. E ela falava, cara, mas eu tenho, tem um monte de coisa que eu tenho que ficar acompanhando meu filho, não tem outra pessoa que pode fazer isso pra mim, e eu não sei o que fazer.
E eu cheguei, cara, vamos tentar utilizar de forma útil Leva todo lá, esse tempo. Mauro, você tá E aí eu esperando falei ele. pra ela, você pega um aplicativo, por exemplo, de questão, e fica fazendo questão enquanto você tá esperando seu Eu tô filho na esperando. natação. É. E ela falou, cara, isso daí foi a mesma coisa. Que ela falou, só fazer questão na natação, já consegui bater 3 horas de estudo por semana, sacou? É. Então esse tipo de ajuste é realmente importante, cara. E você também tem, assim, né? Eu retomando aqui para quem tá aqui, né? Assim, só os erros pra gente, e a gente pegar esse aluno. Primeiro eu falei de você perder a sua atenção, né? De certo modo você vai perdendo dando a sua atenção a besteiras, né? Enfim, né? Tem coisas que você dá atenção que você percebe que seu principal produto é esse, a sua atenção, e as pessoas conseguem te capturar porque elas te fisgam pela tua própria dor. Afinal, eu vou falar de você justamente porque o que você busca é um alto salário, é uma estabilidade e, de certo modo, é um desconforto porque não sabe ter um bom método de estudos. Então, eu vou te vender isso e vou te falar, meu irmão, você quer sentir que você está no caminho? Você quer conquistar um alto salário? E aí você vai falar, pô, o cara, todo mundo quer. Ou seja, o cara, ele vai capturar a sua atenção porque ele está falando da tua principal dor, tua principal carência. E a coisa que eu mais percebo isso é que as pessoas hoje, de maneira, às vezes, muito sutil, elas tentam te capturar ou prender a tua atenção na tua principal vulnerabilidade, naquilo que mais te dói. Então, eu fui capturado por isso, né? Eu cheguei a fazer justamente um acompanhamento em que eu perdi a minha capacidade de individualização. Eu fiquei solitário porque eu achei que eu tinha que só me isolar completamente para estudar e não agregar pessoas ao meu projeto e mostrar que era um projeto compartilhado. E também, de certo modo, fiz com que, aprendendo isso, eu corri um pouco desses gurus de palco, dessas pessoas que também eram muito, enfim, retórica e autoridade de rede social e não tinha um conteúdo realmente teórico e não colocava a mão na massa. E para essas pessoas que têm essa, poxa, falta de apoio, o que eu digo muito assim, a gente pode ter uma falta de apoio afetiva naquele momento instante de estar junto, né? Feito você falou da sua aluna de ir na natação com o filho. Mas assim, a gente pode inclusive evocar, né? Eu gostava muito de evocar, às vezes, algumas pessoas na minha vida. Então, por exemplo, hoje meus avós paternos, enfim, e maternos, eles faleceram já. Mas eles estão presentes, por exemplo, tem um quadro assim no escritório onde eu trabalho, uma foto deles, e toda vez que eu ia estudar, de alguma maneira, eu tentava agradecer um pouco a essas pessoas, ou seja, hoje a gente está aqui no conforto, gravando podcast, no ar-condicionado e tal, mas, poxa, eles suaram sangue, velho, pra eu estar aqui hoje, entendeu? Assim, meu avô literalmente foi na enxada mesmo, assim, no interior, né, vendendo, enfim, né, tudo que você imaginar de agricultura, para estar aqui. Então, você evocar, de certo modo, e ser grato a essas pessoas, ainda que à distância, mas você vai lá e fala, pai, muito obrigado, estou conseguindo estudar, eu estou aqui, as pessoas que te criaram, ou seja, que foram necessárias para que você estivesse na caminhada, é importante que você reconheça eles durante a caminhada, mesmo que você não passe. Olha, eu não sei quando eu vou passar, mas assim, tudo que eu tenho conquistado, tudo que eu tenho enfrentado, eu devo a você. E isso vai te dando justamente esse impacto de você ser grato às pessoas que fizeram você estar ali. Olha, não sei quando é que isso vai acontecer, mas assim, o que aconteceu eu devo a você. Porque se não fosse você naquele momento da minha vida, enfim, né? E aí você começa a justamente evocar essas pessoas antes mesmo, né? E durante também os seus estudos. Isso vai fazer com que você, mesmo que não tenha esse apoio, né, naquele momento ali que você precisa de companheirismo mesmo, né? Mas você se sente mais fortalecido. A parte emocional é importante. Emocionalmente, né? Eles vão sentir parte do seu projeto e vão te dar uma mensagem de apoio. E vão te mandar um doce, um chocolate, a comida que sua mãe manda para você, Sim. mesmo estando longe, para falar, filho, tô aqui com você, né? Também tô junto contigo nesse projeto. Acho que seria uma dica interessante aí. Essa parte emocional, assim, é uma parte que eu percebo que você é um cara muito... Você tem um dom de dar empatia, assim. Eu vejo que, assim, muitos eventos a gente tem aqui, e eu gosto muito de conversar, eu converso muito com os alunos, só que eu sinto que às vezes a minha conversa, de certa forma, é um pouco superficial, e você tá tendo conversas profundas, porque você é um cara com muita empatia para sentir, eu acho, aquela pessoa ali não tá muito confortável, aquela pessoa ali não tá muito... não, eu tenho alguma coisa que eu posso conversar com ela. Você acha que é muito importante essa conversa com o aluno, assim, e que você acha que, assim, tem muita gente que tá carente disso hoje em dia? Porque hoje em dia eu acho que, assim, a gente meio que robotizou grande parte do estudo e a gente às vezes esquece dessa parte emocional, de ter a base emocional, de ter uma conversa pessoal. E eu acho que você toca muito bem nisso, porque tem gente que... Esses dias chegou um aluno conversando comigo e falou, cara, eu tô feliz pra caramba de estar aqui conversando com você, cara, porque a minha jornada é muito individual e eu não tenho muito com quem conversar sobre concurso. Você acha que você faz isso muito que você percebe? Na minha percepção, você vê isso e você vai conversar com a pessoa pra assim, mostrar, tipo, você não tá sozinho. Meu irmão, assim, eu queria ter
essa sensibilidade que a minha esposa tem. A sensibilidade que ela tem é Você acha que incrível. você aprendeu muito com ela isso? Muito, muito, assim. E é insuficiente ainda, tá? Dentro de casa eu sei o quanto eu sou insuficiente na questão da sensibilidade que eu preciso melhorar. E ela me ensina muito sobre isso, assim, né? Porque, é, no fundo, veja, isso que você for conversar com o aluno, né? A empatia não é você meio que olhar para a pessoa e falar assim, pô, vou dar um conselho para você sobre o que é que eu faria na sua situação. Você, de alguma maneira, se colocar na vida da pessoa, para a partir da vida da pessoa poder dar uma opinião. Isso é muito cuidadoso. Às vezes, quando a gente recebe algumas mensagens, né, a gente deve receber sobre conselhos que são, assim, determinantes na vida da pessoa. Só que você fala, pô, eu vou dar esse conselho a partir do meu ponto de vista, porque eu não sei nada do histórico dessa pessoa, né? Agora, quando você conversa um pouco, você consegue tentar capturar o ponto de vista que a pessoa tá, e a partir do ponto de vista dela, você dá uma opinião, fica mais fácil, fica mais contundente. E eu vejo que, pelo fato de a gente estar próximo somente nas redes sociais, a partir de mensagens, e não aqui no Tatatá, feito a gente tem no curso de prova oral, feito a gente estar aqui com os alunos, por exemplo, agora, para poder conversar um pouco, entender como o cara funciona, ou seja, como a pessoa tem funcionado nesses 20, 30 anos de estudo, para agora sim poder lá empurrar o cara, pô, vai por aqui, é diferente. Porque geralmente a gente dá opiniões de uma maneira empática, tentando assim ser um pouco mais sensível, mas sempre sobre o nosso ponto de vista. E o que a gente tem que tentar fazer é tentar entrar na vida da pessoa, para a partir da vida da pessoa dar uma opinião. E eu lembro muito, foi de um professor meu, que eu perguntei alguma coisa, uma vez ele falou justamente isso, assim, aí ele ficou em silêncio, assim, uns 30 segundos, e eu, caramba, ele vai falar nada não? Aí o professor, não, eu tô tentando imaginar um pouco daquilo que eu já conversei com você sobre a sua trajetória para te dar uma opinião. Aí eu parei e falei isso depois de um tempo, estudando sobre empatia, vendo, fiz, caramba, no fundo ele tava, ou seja, tentando imaginar como é que eu funcionava, quem eu era, para a partir de mim dar uma opinião. Eu sou muito falho nisso, eu gosto muito e tento aprender, assim, ter um pouco mais de sensibilidade, porque se deixar, sempre o nosso coração, ele fica muito, enfim, duro, né? E tem até uma oração belíssima, assim, que eu fico tentando repetir como um mantra, né? Que você tentar tirar o ressecamento do seu coração, né? Senhor, eu tiro o ressecamento do meu coração, tira a poeira dos meus olhos e tira, de certo modo, a cera dos meus ouvidos, para que eu consiga, né, abrir meu coração para todo mundo que possa conversar comigo, para que eu consiga tirar a poeira dos meus olhos, para que eu consiga ver direito, e tirar a cera dos meus ouvidos, para que eu consiga, de certo modo, ouvir da melhor forma. E isso é uma atividade que a gente tenta diariamente, mas não é fácil, muito pelo contrário, né? Eu me vejo muito impuro, impróprio, e sempre tentando fazer com que a gente vá limpando a nossa varanda, para que você consiga sempre tirar a poeira, porque toda vez que você se sente que você tem algum tipo de sensibilidade, você ao mesmo tempo perde, porque é como se você sentisse que você já tem e aí você não precisa buscar. Então, isso é uma grande dualidade, né? Tem até uma frase de um cara que diz que se tem alguém que pode, se tem alguma árvore que pode tocar o céu, as raízes dela estão fincadas no inferno. Então, algumas vezes eu já cheguei a beijar o inferno, assim, eu sinto que de alguma maneira eu fico, caramba, como eu fui um cara ruim. Isso, como eu fui uma criança, assim, petulante. Eu era um cara bizarro, assim, uma criança, assim, cri-cri, chata, agoniada, né? Então, você percebe justamente como em algumas situações na vida eu cheguei a beijar o inferno também. Então, essa dualidade faz com que a gente sempre esteja no orar e vigiar para ter esse cuidado. E o caminho dos concursos, ele faz com que a gente perca justamente o meu sexto erro que eu tinha notado, Lucas, que é perder a capacidade crítica. Porque quando você perde a capacidade crítica, ou seja, de discernimento, de diferenciar o cheiro do fedor, como diz meu pai, você entra no movimento de manada ou de massa, de seguir o que todo mundo segue, perdendo a sua capacidade crítica, e aí você simplesmente não se encontra, não, é só ler esses materiais aqui, é só ler o livro. Não, não é. Você não é aquilo que você come, você é aquilo que se assimila. Isso é a maior mentira que falaram pra você. Ah, você é aquilo que você come. Mentira, velho. Você tem que assimilar o conhecimento, você tem que nutrir, você tem que entender, você tem que... E aí, por isso gera um esforço. Isso gera, realmente, assim, até realmente um atrito, né? Porque tem muita coisa que você vai... Eu não entendo isso. Meu irmão, eu dou aula hoje de ICMS. Se eu perguntar pra minha esposa, quando eu dava ICMS, eu tinha... tristeza, assim, tristeza é choro e ranger de dentes, eu mudava de humor, né? Então veja com as voltas que o mundo dá, entendeu? São coisas que a gente vai falar de reforma tributária. Pô, velho, reforma tributária. Meu Deus do céu, como é que eu tô falando sobre isso, meu Deus? Eu sou um impostor falando sobre reforma tributária, sabe? Então, são essas coisas que a gente vai vendo que... Por quê? Porque é natural que você tem que sentir esse atrito, esse esforço, e aí a gente chega no sexto ponto, talvez, depois do meu erro, pra gente entender que a gente também tem que
encarar, de certo modo, uma dor inevitável, né, que vai sentir dos estudos. Vamos segurar essa. Queria falar sobre capacidade crítica, porque eu acho que é um tema muito interessante que toca várias coisas que você falou. Por quê? Porque, assim, você falou um pouco no começo sobre que você se perdeu um pouco em um monte de coisa que vinha pra você. Você falou da capacidade de você sentir quem é um picareta ou não. Só que a gente comentou também, e eu já escutei essa história disso. Já te contei, por exemplo, tinha uma colega minha aqui na PGA São Paulo, depois ela foi pra PGM Belo Horizonte, e já tive outras histórias de pessoas que, tipo assim, não são pessoas que... Enfim, pessoas conhecidas minhas, que quando eu falei que estava dando aula no Estratégia, tinha um evento com o Felipe Duque, vieram me contar algum tipo de caso parecido, que é o quê? Na época que as pessoas estudavam para concurso, tiveram alguma conversa com você, e essa conversa marcou essas pessoas falam, pô, não, mas eu sou sempre muito grata ao Felipe Duque, porque ele conversou comigo em tal época e foi muito importante para mim. E por que eu acho legal isso? Porque, assim, eu acho que eu sou um oposto com você em relação à rede social, por exemplo. Eu uso muito pouco. E, em geral, a minha opinião como concurseiro, se eu fosse voltar a estudar para concurso hoje, seria muito no sentido de que, pô, cara, eu acho que é um negócio que vai te deixar ansioso. Eu acho que vai vir um monte de conteúdo ali que, se você não encaixar bem, ele vai parecer que você está estudando. Ah, tô rodando minha rede aqui, tá dando um monte de jurisprudência do STF. Mas se eu não tô estudando naquele momento, eu tô só vendo uma rede social, acho que você não assimila muito bem. Tanto que eu, como professor, eu não uso muito rede social. E eu até já brinquei algumas vezes. Se eu tivesse que postar todo dia alguma coisa na rede social, 80% das vezes seria uma foto em preto, assim, falando assim, já deu de rede social por hoje, vai estudar. Só que você é um cara que posta pra caramba, tem um monte de conteúdo, tem um monte de aluno e troca muita ideia com todo mundo. E eu acho que é muito legal a gente ter essa percepção de que, assim, de um mesmo lado, você tem um lado ruim da rede social, que eu acho que eu vejo mais, de perder foco, de encontrar uma coisa que não vai te somar, que vai te confundir mais do que te ajudar. Mas isso, pra mim, eu acho que eu vejo isso, talvez porque eu tenha, e sempre tenha tido, um conforto familiar, um conforto de amigos, um conforto de pessoas que me apoiam, e eu não sentia a necessidade dessa interação. Só que para uma pessoa que às vezes está se sentindo sozinho nessa jornada, é muito importante você sentir que você não está sozinho. E às vezes a rede social faz isso. Às vezes você segue outra pessoa, que às vezes não é nem um professor. É um cara que é aluno também, que ele está postando a jornada dele, e você fala, cara, não tô sozinho hoje. Você tá vendo a pessoa lá que tá postando que tá estudando um PDF de não sei quem, e você fala, caraca, eu não aguento mais estudar financeiro. Mas esse cara, meu irmão, ele tá estudando processo de trabalho, então ele tá pior do que eu. E eu acho que esse é um lado muito bom da rede social. E conversar com um professor igual você pô, trocar uma ideia com você no chat ali direto ali, receber um áudio, e eu vejo que você manda muito áudio para aluno e tá sempre trocando ideia, eu acho que é muito legal também. E até como professor, sabe? Eu acho que, assim, eu não posto tanto em rede social, eu acho que eu tenho uma ajuda pro aluno que eu também não fico poluindo muito o feed dele. Só que você, cara, a gente conversa aqui nos cursos de prova oral, você conhece os alunos, coisa que eu não conheço tanto. Sempre chega o cara aqui, aí você fala, não, esse fulano, Lucas, ele é tal, ele já passou em tal lugar, a gente tem que conversar com ele porque ele já tomou uma reprovação, então é importante não sei o quê. E eu perco um pouco isso, pela minha falta de interação com os alunos na rede social. E eu acho que isso tudo toca esse ponto de capacidade crítica, sabe? Porque eu acho que cada um tem que ter a capacidade crítica de identificar o que você quer de uma rede social, o que você quer de um contato com o professor. E eu sempre falo que não é só uma vez que você vai traçar isso, você vai traçar isso de tempos em tempos. A cada 3, 4 meses é sempre bom a pessoa chegar e se reavaliar. E chegar e falar, pô, como é que tá meu estudo? Tá na hora de mudar um pouco? Tá na hora de eu entrar um pouco mais em rede social para ficar mais atualizado? Tá na hora de eu buscar algum tipo de ajuda de coaching ou algum tipo de mentoria individual para tentar dar o passo adiante? Ou tá no momento de, meu amigo, fechar aqui, não ver nada e só formar minha base? Então acho que isso é muito importante, essa capacidade crítica que a gente sempre, nessas conversas, eu acho que a gente passa muito disso pro aluno, que ele consegue repensar, né? E eu acho que é muito do que você falou, sacou? Eu até lembro quem você tá falando, eu não vou falar o nome dela, mas enfim, ela é mineira, né? E aí ela passou na PGS São Paulo, e aí só que ela passou longe na PGMBH e tal. Será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser nomeado? E aí eu lembro que, enfim, um amigo de gente como o Mauro, ele me liga e fala, Felipe, fala com a minha amiga, não sei o que, acabei de descer do ônibus em Mogi das Cruzes, São Paulo, assim, Guarulhos, e tava no trajeto do aeroporto entre Guarulhos e Mogi das Cruzes. No trajeto de 40 minutos eu ligo pra ele e falo, peraí, é sua?
E esse cara, Mauro, tem sido meu professor de prova oral. Ele pediu ajuda pra mim, eu fiz, não. Liguei pra ele e falei, meu irmão, é o seguinte, você vai fazer isso, isso. A gente começou a conversar, né? E aí, surpreendentemente, né? Enfim, quando tudo deu certo depois, ela descobriu meu endereço e mandou uma cartinha pra mim, assim, com uma lembrancinha, assim, aquela cartinha. Eu falei, pô, velho, veja que pessoa, né? Não, ela sempre guardou gratidão a você, papo sério, assim, você nem se mantiveram contato depois, mas sempre teve essa gratidão. E já escutei outras pessoas com histórias parecidas, Mas assim. é interessante porque, assim, tem duas coisas. A capacidade crítica, ela é essa função de você saber distinguir, portanto, qual é o seu momento atual. Porque o que a gente vai buscar hoje nas redes sociais muito é distração. A gente busca as redes sociais como um momento de, enfim, fugir um pouco da nossa realidade e ver algo ali da realidade que a gente não enxerga. Então, por isso que a gente vai a todo instante vendo as notificações. Só que se a gente pode tentar criar um tipo de distração, mas que, poxa, sei lá, eu sempre vejo o que é que a gente deve falar, né? Eu só devo abrir a boca se eu tiver algo bom, belo e justo para falar. Se eu não tiver algo bom, belo e justo, ou eu vou fazer uma piadinha, uma brincadeira, mas eu tenho que sempre tentar me pautar por isso. Então, é útil, eu acho que aquilo que eu vou dizer ao mundo, e não para eu ficar falando banalidades aqui, para falar frivolidades. Se for para ficar falando frivolidades, aí com todo respeito, a gente pode buscar rede social para distrações, que é o que a gente já busca, né? Mas não é o meu intuito. Só que a gente tem que saber, às vezes, quando eu tô demais nisso, fazendo só frivolidades, ou melhor, vivendo de aparências, vivendo pros outros, ou se eu tô realmente vivendo pra mim. Porque eu só consigo crescer se o primeiro é pra dentro e depois pra cima, e não pra fora. E isso envolve também criar um certo afastamento, como eu digo que minha relação com as redes sociais é instável. Eu sempre fico, hora mais exibição, hora não. Por quê? Porque eu tô vivendo, velho. E eu preciso passar pelas coisas para poder ensinar. Eu não posso ficar ensinando aquilo que eu não vivi ainda. Eu não posso ensinar aquilo que eu, enfim, li aqui, eu vou te ensinar. E, de certo modo, eu tento viver sempre primeiro enfim, a palavra, viver aquilo que eu ensino, porque senão eu tô sendo hipócrita. Isso é uma coisa que eu sempre tenho que ter muito cuidado. Mas perder a capacidade crítica, ela é um risco muito grande. E a gente tem que estar sempre atento. Essa aluna, eu saber um pouco da história das alunas, me aproxima um pouco justamente do estudante que eu sou, né? Então é esse cara aqui. Eu sou estudante, velho. Eu sou um cara que estuda até hoje com o abafador. Eu trabalho com abafador. Por quê? Porque eu peguei aquilo ali como o mantra de entrar aqui, agora eu tô concentrado, agora eu faço. Então, e isso faz com que eu sempre lembre que esse Felipe aqui não vale de nada. O que vale é esse Felipe aqui. Esse aqui que me formou. Porque se esse cara aqui não tivesse passado realmente por esse processo de formar realmente, passar pelo fogo, esse cara seria um babaca, velho. Esse cara seria um idiota, entendeu? Sim. Então, é justamente isso de você olhar também para o processo que é enfrentar a dor inevitável, que é isso que você vai ter que passar por um momento de desconforto, que é, olha, vai ter assuntos que são ICMS, vão ter assuntos que são ali, as súmulas e OJs do TST, que você vai olhar e falar, meu irmão, de onde é que vem isso aqui, né? A súmula, velho, decora, né? Então, vão ter esses assuntos. Mas, por outro lado, quando você começa a perceber até e valorizar um pouco o que você já passou, aí você fala, meu irmão, peraí, pô, já passei por tanta coisa na vida, meu irmão. Concurso. Aí eu vou passar, velho. Tu sabe o que é que eu venci? Aí você começa a ver as pessoas, pô, o cara venceu um câncer, o cara perdeu pai, mãe, um luto aqui, um luto ali. O cara teve coisa assim extraordinária na vida e fala, bicho, se tu tivesse tantas dores assim, tu acha que tu não vai passar pelo concurso? Não, pô, peraí, pô. Então, a ideia de você pegar e perceber que você não é o centro do mundo, o centro do universo, mas você vai ter que olhar, pelo menos, encaixar algum tipo de sentido em tudo que aconteceu pra você, vão ter que te empurrar pra alguma coisa. E não você deixar, enfim, de acreditar que tudo é obra do acaso ou que as coisas são meras coincidências. Fazer com que você coloque que tudo tem um propósito na sua vida e talvez esse propósito seja para você, enfim, amadurecer, aprender, para você saber quebrar a cara, porque a oportunidade é agora, porque a vida, né, ela não ensina de maneira tão amorosa feito os seus pais, então você vai dar os conselhos dele ou então você vai levar um tapa lá na frente. E o caminho dos concursos, ele tem muito isso. O cara fala, velho, peraí, se eu perder a minha capacidade crítica, sou eu levando tapas da vida, acreditando que o mundo é um mar de rosas, quando no fundo ele não é, mas, peraí, para eu passar no concurso também a gente sabe que não é passarinhos cantando e não é, enfim, né, é romantizar o estudo, é um sofrimento. E aí a gente chega no momento da dor inevitável, que é quando você começa então a ver as histórias dos aprovados, ou ver as pessoas que passaram, e uma coisa que sempre me encheu o saco foi, e aí, Lucas, como é que foi passar no concurso da PGE São Paulo? Ah, passei, estudei e passei. Como assim? Não, Lucas, não, estudei uns 1 ano e meio aí, passei. E, não. Ou seja, o cara passou por um processo de sofrimento, de dor e tal, e o cara fala de maneira snob, como se fosse alguma coisa assim, tipo, banal. Eu acho muito não importante mostra isso, cara. aquilo que o cara passou realmente,
Porque ou ele tá querendo se colocar na posição de superioridade, ou então ele tá querendo realmente... Ele tá querendo desvalorizar também a história dele, cara, que eu acho que isso é muito importante até como profissional, cara. Eu reparo que isso é muito diferente. A pessoa tem uma perspectiva como profissional concursado diferente de acordo com isso. Eu vejo que tem algumas pessoas que às vezes a gente esquece isso no dia a dia, parece sabe? Que nasceu assim, e passou já. E assim, às vezes, tipo assim, você tá no seu trabalho ali, e aí você tá na banca. Eu tô na banca hoje em dia, e, por exemplo, tá tocando seu processo. E aí você chega, sacou? Aí só roda um modelo, sabe? E aí você chega e fala, cara, a semana tá difícil, só tô rodando modelo. Só que de repente, cara, vem um choque. Aí você fala, não, cara, meu amor, eu estudei muito pra isso, pô. Eu estudei muito pra isso, muita gente estudou, não conseguiu ainda. Eu tenho que valorizar o que eu tenho. E aí, de vez em quando, a gente vê até em conversa de procurador, alguma pessoa que chega e fala, meu irmão, não é possível que a gente tá fazendo isso não, vamos rever isso, vamos estudar esse ponto, vamos mudar essa tese, vamos correr atrás, porque a gente estudou pra isso, a gente é Procuradoria do Estado de São Paulo, no meu caso. Então, cara, a gente tem que tocar bem isso aqui. E eu acho que algumas pessoas, quando perdem essa relação com o que viveram, que assim, não é que você chegou ali no cargo porque foi sorteio, e você não tem que ficar valorizando, não, você tem que valorizar, bicho, porque você ralou. Pode ter ralado mais? Pode ter ralado menos, mas você ralou. E não só isso, tem gente que ralou também e não conseguiu ainda. Então acho que é importante até valorizar para você se tornar um profissional melhor e valorizar o trabalho que você está fazendo e falar, cara, isso daqui é um trabalho que eu estou fazendo porque eu ralei. Então eu tenho que cuidar do que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso é importante mesmo. Totalmente, porque senão você fica, enfim, você cai, você vai ter um rei na barriga, né? E, enfim, o ex-ministro Supremo, ele fala justamente... Só quer receber, não quer dar, né? E se você tem um rei na barriga, um dia você vai morrer de parto, né? Então, basicamente você... Nunca tinha ouvido essa, não. O ministro Aires Brito, ele tem essa frase, né? Foi até minha esposa também que trouxe essa frase pra mim um dia. E eu falei, cara, essa frase fica na minha cabeça, né? Quando você olha algumas pessoas com certo modelo de arrogância ou prepotência, você deixa que a vida vai, enfim, vai fazer com que essa pessoa ela quebre a cara, ela seja ensinada, né? Às vezes de uma maneira muito na dor, como você disse, mas é uma forma de aprendizado, pela dor ou pelo amor. Sim. Mas vamos lá, você tem mais alguns temas aí de erros que eu cometi antes de a gente fechar, Felipe? Velho, só são as duas coisas, né? Que, assim, aceitar a dor inevitável, né? Que foi o meu 6º erro. Eu acho que teve um momento também no estudo, talvez por essa sensibilidade também extrema, que a extrema, de, às vezes, né? Sentir demais, né? Que aí também é uma coisa que eu converso com minha esposa. Tem algumas pessoas que, sei lá, veem tragédias na televisão e você às vezes sente demais o mundo que está acontecendo ao redor. E sentir demais, às vezes, é ruim, porque você se torna uma pessoa altamente moldável pelo que está acontecendo externamente. Então, você tira a parte do concurso e fala, peraí, velho, você vai ter que aceitar essa dor inevitável. Você vai passar um tempo sangrando e remando sem resultados. E, na verdade, vamos lá, a verdade é que... Mas não entendi a relação. Qual é a relação disso com a relação de ver uma coisa na televisão e sofrer muito com a tragédia? Porque é como se, fazendo a comparação da tragédia, é como se você vê aquilo ali, mas inexplicavelmente algumas tragédias, por exemplo, estava vindo a São Paulo agora, saiu notícia que está tendo muita queimada em São Paulo, né? E aí, claro, os motivos da queimada se justificam, eu confesso que eu não sei, assim, mas eu morei em Mogi das Cruzes, em 4 anos só vi uma queimada lá, um incêndio grande. E isso me chocou demais. No dia eu falei, caramba, eu ligava pra todo mundo, fazer vídeo, voltar pra minha esposa e tal. E aí eu ligava pro bombeiros. Quando eu passei no outro dia lá, tava assim, ó, olha a tristeza, velho. Eu vi o parque e falei assim, caramba, esse parque é tão bonito e tal. E aí, 4 meses depois, eu fui no mesmo local, a natureza tava toda lá, verdinha, bela. Ou seja, aquilo renasce das cinzas inexplicavelmente e aquilo vai, de certo modo, florir. Algumas tragédias elas não têm explicação, obviamente não há explicação para isso, mas às vezes você tem que se blindar um pouco, né, de ser tão sensível a tudo nos estudos, ou seja, pô, fiz uma prova, caramba, pior do universo, não consegui ter esse resultado, eu estudei tanto e não deu certo. Entendi. Aí você tem que blindar um pouco essa sensibilidade que você tem de falar, não, calma, velho. Eu tenho que aceitar essa dor inevitável de não ser correspondido nos estudos. Estudei, não tive bom resultado. Li todo o livro e não captei. Li e não decorei, não entendi. Para que você, aceitando essa dor inevitável de que você, às vezes, vai passar algumas provas que você acha que é a sua prova e que tinha pessoas mais preparadas que você, vai ter que respeitar esse processo natural. E saber, principalmente, porque com as comparações que a gente existe, e talvez essa seja a principal fator, a comparação seja de você se comparar com, enfim, né? Amigos, irmãos, primos, sempre tem uma pessoa fenomenal que passou em pouco tempo, ou que passou de outra maneira. E aí você para e fala, peraí, velho,
você não está buscando o reconhecimento externo. Você não pode buscar o reconhecimento dos outros, que os outros te digam que você está no caminho ou que você merece. Você vai ter que saber que a maioria dos seus atos que você produz nos estudos, eles são estéreis. A maioria dos atos que você está aqui estudando hoje, ele não gera resultado no mundo. Ele não gera resultado nas pessoas que você quer que um dia batam palmas para você, que é a sua idealização de criança. Só que todos os seus atos, eles são estéreis no mundo. Mas eles sempre geram resultados internos. Eles sempre geram resultados dentro de você. Eu já acho que eu tenho uma frase que é assim, ó. Você já parou pra pensar que a maior parte do que você estudou não caiu na sua prova? É isso. Boa. A maior parte do que você estudou, 90% não caiu na sua prova. Em nenhuma fase não caiu. Isso. Só que é isso. E só que veja, o resultado, ele não acontece no mundo, porque algumas coisas não caem na prova, como você disse, mas ele sempre acontece dentro de nós. Sim. Porque você fez o que podia fazer naquele dia. Você estudou, compreendeu a matéria, absorveu, dormiu com mais conhecimento que acordou e de alguma maneira você se venceu. Sim. Então, internamente você está sentindo que sua hora um dia vai chegar. E aí talvez seja justamente essa dor que é a principal dor do concurseiro. Quando eu vou passar? Aceitando essa dor inevitável, mas ao mesmo tempo sabendo que seus atos serão, a grande maioria, estéreis no mundo, ou seja, vão ter a torta de maçã que você come, de banana, de limão, tem muito limão que caiu da árvore lá e ninguém colheu, velho, e o limão apodreceu lá na terra, entendeu? Então nem todo limão vira uma torta, ele vai apodrecer, então nem tudo que você faz no mundo você gera resultados externos, mas sempre gera resultados internos, sempre isso, dentro de você. Essa lógica eu acho que é uma que eu sempre falo com os alunos quando tá tipo em reta final, ou então segunda fase, pra eu falar, cara, não seja um cara traumatizado. Você tem que entender que você erra e sente dor, só que não pode ser traumatizado, que tem gente que fica muito traumatizado quando acontece um erro desse, uma tragédia. Ah, não passei na última segunda fase porque caiu uma questão de jurisprudência e eu não sabia. E a pessoa que é traumatizada, ela carrega isso pra sempre. Aí a pessoa na próxima segunda fase, ela só estuda jurisprudência e não faz uma revisão, ou ela não chega e não faz o aprofundamento. Então a gente sempre tem que falar, cara, não, vamos lá, cara, vamos tentar considerar que o que aconteceu de errado faz parte, mas vamos seguir o nosso caminho que a gente tinha traçado, porque senão a gente fica só indo de tragédia em tragédia e ajustando e só ficando mal, e a gente não consegue chegar e ter um rumo, né? Tem que ter um rumo. E aí talvez a gente chega no último erro aqui, né? Eu falei sobre a atenção, produto, commodity, a cultura, de certo modo, dos excessos, né? A gente tá, de certo modo, sempre percebendo aí dos gurus de palco, que vai fazendo com que você perca a capacidade crítica, vai fazendo com que você também perca a sua individualidade por consequência. E a gente chega no momento em que você vai aceitar essa dor inevitável para você passar por esses momentos difíceis no estudo, que aí foi onde eu sucumbi algumas vezes e falar, caramba, não vou aprender mais isso nunca. E aí, pô, danado de ICMS, odeio tributário, odeio não sei o que lá. E você começa a se blindar e fechar e falar assim, meu irmão, me disseram, peraí, velho, você não vai aprender tudo de primeira. Então, quando eu vou dar aula de ICMS, eu falo, bicho, peraí, você não vai aprender tudo de primeira não, viu? Peraí, calma, tenha paciência. Você tem que, algumas coisas, saber que você só vai aprender com 1, 2, 3, 4 leituras. É como se você estivesse querendo pegar uma série e você tá no meio da série, você pegou o episódio da metade. Quando você começa a ver no episódio da metade, não faz com que você entenda a série toda, velho. Então você vai ter que ter um pouquinho, pegar alguns degraus, descer um pouquinho, para você aprender onde você tá e você chegar lá. E por último, de certo modo, você ter essa sensação de esperança, que por muitas vezes também você perde, que acho que você concatenou muito bem. Você começa a fazer provas e começa a se dar mal, e começa a ter as tragédias, e começa a ter aqueles artigos, e começa a ter aquelas coisas, você fala, caramba, se eu citasse esse artigo, se eu lembrasse disso, eu tinha passado e tal. E a gente começa a ficar um pouco frio também, e aí a gente tira totalmente as nossas expectativas de passar, e uma pessoa que perde completamente suas expectativas de passar, porque ela não quer se frustrar, ela começa a ficar uma pessoa muito, digamos assim, sem combustível. E eu preciso que você tenha a sincera confiança que no próximo concurso você pode passar, porque isso vai fazer toda a diferença nos seus estudos. Em alguns concursos, eu fui com aquela, não, eu vou para essa prova por experiência, vou vendo o que vai dar, né? Aquela coisa, você já ia diminuído para a prova. Por quê? Porque eu estava querendo, no fundo, me blindar da decepção. São os casais que começam e ninguém diz o primeiro eu te amo porque o cara tá com medo de acabar. Então, você já tá ali blindado, de certo modo, do luto que você vai viver do fim do relacionamento. Não, velho. Você está no relacionamento por inteiro. Você está nos estudos por inteiro. E sabe encarar com maturidade a reprovação de falar assim, meu irmão, fui insuficiente. Mas em que é que eu fui insuficiente? E você tem maturidade e volta, e dá a volta por cima do que precisa ser mudado e continua os estudos. Mas se você não tiver esperança que você vai passar,
você mesmo não vai estudar com esse gás. Fala, não, velho, eu acho que pode ser o próximo. E se não for no próximo, vai ser no outro. E se não for no outro, vai ser no outro. E aí você vai até dar certo. Mas se você não tiver essa esperança, ou seja, é o fio do combustível que vai fazer com que você tenha essa chama e coloque, de certo modo, você no que se faz. Isso é importante, né? Teve um momento que eu comecei a me fechar, porque eu comecei a não passar, e eu começava a ficar pra mim, não, eu vou passar a prova, mas não sei o quê. E eu chegava na prova e me lascava, me lascava. Por quê? Porque eu já tava, de certo modo, ali, me alisando para um resultado ruim. E aí, na verdade, não era. Era você encarar com maturidade e falar, bicho, vou continuar tendo a noção que eu preciso de um combustível, de queimar esse combustível para que eu tenha fogo. Se eu tirar o meu combustível aqui, de ficar muito, enfim, né, quente ou frio, velho, porque se eu não for quente, nem a mosca pousa e você quente, né, entendeu? Agora morno, velho, a mosca vai lá e pousa. Então você precisa ser um cara inteiro naquilo que você faz. Isso dá para concurso para pessoas inteiras, para pessoas que estejam dispostas a se frustrarem e aprender com isso e corrigir isso, porque senão você vai ser um menino mesquinho que vai querer só estudar o que você quer, estudando os professores que você acha bom, lendo os livros que, enfim, você entende legal, e você tem que fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário requer muita maturidade para você justamente enfrentar as dores inevitáveis do processo. Teve um momento que eu me fechei e falei assim, eu não vou ler esse livro nunca, véio, porque livro ruim do cacete, velho, esse negócio não consigo entender e tal. Mas não, vamos lá, ler, reler, eu vou acertar isso aqui. E quando você acerta, você fala, pô, tá vendo? Era só insistir um pouquinho mais, né? E aí por isso que acho que talvez foi o erro, assim, fulcral, que é saber que é necessário ter esperança, né? E a esperança, ela precede a ordem. Mesmo que você tenha uma rotina organizada, se você não tiver esperança naquilo que você faz, saiba, a sua organização, ela vai por água abaixo, porque tá faltando justamente um pouco de interesse naquilo que você faz. Cara, eu vou fazer uma... Vamos lá, vamos ver se eu tô certo. Eu não conheço sua família, por exemplo, e nunca tinha conversado isso com você. Você acha que o fato de você julgar que a sua irmã era uma gênia te deixou inseguro na hora que você estava estudando? Totalmente. Eu falava isso pra ela, assim. Eu já falei isso pra ela. A visão que eu tinha de concurso, eu já entrei achando que só passava gênios porque ela passou, velho. Então, assim, só as pessoas extraordinárias passam. Então, eu entrei falando assim, bicho, quem é tu, né? Talvez isso causou uma coisa em mim, né? Que é, de certo modo, a cultura do esforço, né? Falar, bicho, pela genialidade eu não vou. Eu vou pelo esforço e pela repetição. Então eu vou pelo esforço, eu só vou pelo esforço e repetição. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Pra mim é só insistindo. Tem que ler 3 horas, eu tenho que ler 4. Porque pra eu aprender uma pessoa normal, eu leio em 3 horas, eu tenho que ler 4, porque eu não consigo entender. Então, assim, sempre foi a ideia do repeteco comigo. Por quê? Porque não vai dar certo. Eu sou burro, velho. Então, assim, burro, debilóide tem que ser na repetição até ele aprender, né? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que isso é importantíssimo. E hoje em dia você continua achando que ela era gênia? Ou você acha que ela teve uma metodologia mais adequada? Não, qual é a principal diferença que você vê do seu forma de estudar da dela, assim? E aí isso é interessante, porque até sobre metodologia, nós três, às vezes, lemos os mesmos livros, mas nós temos metodologias diferentes, às vezes, de estudar. A forma dela estudar, por exemplo, minha irmã, ela gosta de esgotar todo o conteúdo antes de passar a trocar de matéria. Então ela tem que ver a inteireza. Já eu não gosto disso, né? Já meu irmão gosta das coisas mais resumidas. Eu sou um cara que eu gosto de entender as coisas, mas eu gosto de trocar as matérias. Sim. Então a gente começa a perceber que mesmo criado, e isso é importante, veja, mesmo estudando os mesmos colégios, tendo a mesma educação, nós temos 3 pessoas que estavam de maneiras totalmente diferentes. Não, e deu certo pra todo mundo. Não, isso eu acho que é sempre legal. Eu adoro quando tem evento que eu faço com a Thaís, por exemplo, pra prova da PGA São Paulo. Sim. Porque ela, cara, ela tava se preparando já 1 ano e meio antes e, tipo assim, estudando parecer, estudando, meu irmão, tudo que tinha da PGA específico, escutava áudio do conselho. E eu, meu irmão, se eu li 5 pareceres antes da prova, foi muito. Eu fazia só formação de base e corria atrás do atraso. Nossa. E acabou que deu certo pros dois. E aí eu falo assim, cara, então assim, não fica achando que só tem um caminho certo. Isso é importante. Não, mas legal, porque eu acho que por felicidade eu peguei essa foto aqui que tem a sua família e foi um assunto importante, porque eu acho que isso é importante, sabe? Tem gente que acha que precisa ser gênio, mas você pode não ser gênio. E eu conheço poucas pessoas que eu julgaria que são que conhecem uma pessoa genial estudando para concurso. Eu só tenho um amigo que eu julgo que ele é meio gênio, assim, sabe? E conseguiu passar porque ele tem uma capacidade de estudar meio diferenciada, assim. Todos os outros eu acho que, tipo assim, não é gênio, é esforçado, é inteligente e tal, assim. E é legal ver você, que é um cara que tem tanta experiência de concurso, chegar e falar, ela é gênia. Eu achava que você ia chegar e falar que não é gênia, não. Que você falava, não, depois eu vi que não era gênio de verdade. Você acha mesmo que é gênio? Assim, veja,
E é bom que você veja a realidade. Se você der um zoom depois, João tá estudando aqui com Varimecum, com um bocado de papel higiênico de coriza aqui, aquele coriza que vai o cara mesmo gripado, né? Eu tô aqui num estilo maluco aqui, tentando aprender com o cabelo todo desalinhado, acordei, fui tentar estudar, e você começa a perceber que, assim, eu sou burro, eu não me digo que sou um cara, eu sou burro, eu sou um cara ignorante, assim, no conhecimento. Eu tenho que ler e reler várias vezes, eu tenho que ver várias fontes para aprender. E isso é uma coisa que eu notei porque, assim, vamos falar de histórico. Eu sempre fui um cara meio, né, 7, 8 em colégio, faculdade, eu não passei de primeira na faculdade, eu ia ficar no segundo turno, eu ia passar 6 meses para começar a entrar na faculdade, tipo, segunda entrada. Por isso eu fui tentar fazer um negócio na Disney para trabalhar lá e não consegui, mesmo tendo estudado todas as perguntas e respostas que os caras deram em inglês, o cara não me aprovou. E aí eu falei, bom, o que é que eu vou fazer na vida? Aí minha irmã fez, se matriculou no cursinho para concurso. Aí eu comecei a estudar para concurso antes de ingressar na faculdade. A faculdade não tinha me chamado, eu entrei no cursinho. A primeira coisa com o direito foi, bicho, eu não dei certo em nada na vida, velho. Eu vou passar em concurso, velho. Só que aí você entra numa sala, aí você vê um bocado de gente assim com 30, 40 anos, a galera que já fez várias transições de vida e o cara tá estudando com você. Aí você começa a ganhar um pouco de maturidade, que é a forma de você poder, ou seja, aprender com os erros dos outros, que é justamente aquilo que a gente vai conversar. E aí eu ia pro intervalo, assim, das aulas, e eu conversava com pessoas que tinham várias histórias de vida, que estavam dedicando a concurso, que eram, sei lá, família do interior, que tava pagando tudo pro cara estar ajudando na capital, pra ele estar fazendo concurso. E eu fazia assim, peraí, velho, eu tô aqui, minha irmã disse que dá pra ajudar pra concurso, eu tô vendo várias histórias de vida, de pessoas que deram vários loops e chegaram aqui. Pô, será que eu também não posso, melhor, será que talvez eu não posso valorizar tudo isso que eu tô vivendo e falar assim, peraí, pô, no mínimo tu não tem desculpa pra dar não, velho. Arregaça tuas mangas aí e vai estudar, velho, porque olha o tanto de gente que tá tentando isso. Será que tu também não consegue? Mesmo que tu se ache burro aí, velho, vai pelo esforço, vai. E aí, ou seja, a ideia de ver os erros dos outros, de ver os aprendizados, de ver as orientações, eu tive muitas pessoas que foram sendo esses professores da minha vida que eu sou muito grato, de falar assim, caramba, velho, esse cara, velho, se não fosse os conselhos desse cara assim, tu acha que dava pra sustentar a faculdade com um bocado de gente olhando? Eu entrava na aula com um livro de direito, assim, constitucional, agora no primeiro período eu olhava pra mim, quem é esse... Sabe, eu olhava como se fosse um alienígena. Que doente. Esse cara é um doente, né? Porque você tava lá na última cadeira, o professor falando de coisa, lá falou, essa aula não é pra concurso, não. Na última cadeira, com todo respeito ao professor. Mas era o professor falando, quando ele via, entendia, depois eu pegava, pô, velho, desculpa, professor, eu tenho um concurso. Eu falava com um cara assim, professor, desculpa, eu tenho um curso, você tá lá no final e tal. Abria ela no final da cadeira, lá, pra ninguém ver, ficava lendo lá, velho. Por quê? Ixi, meu tempo era precioso, eu tava vendo as pessoas que estavam se matando pra estar ali, e eu via o que eu tinha dado errado em tudo na minha vida. Eu não podia mais pegar esse projeto e falar, pai, mãe, não deu certo pra nada. Não, vai ter que dar alguma coisa, velho. Então, como é que eu não posso? E aí eu começava a me encher de coisa. Aí eu, pô, vi o vídeo lá do Clóvis lá, falando, meu irmão, você vai insistir até dar certo, se você, né? Porra, como é que você não tem brilho? Eu pegava aquele vídeo ali, pegava alguns vídeos e fazia assim, pô, isso aqui são meus mantras, eu vou ficar escutando isso aqui. Então você vai se nutrindo daquilo que te puxa e fala, bicho, eu vou. Tem muita gente muito mais velha que valoriza isso e tu nessa idade não valoriza, meu irmão. É um tapa na cara, essa galera que vai pra faculdade, só quer saber de bebedeira e sair. Dá pra fazer isso também, velho. Dá pra fazer isso também. Mas não dá pra todo dia ir pra faculdade, ficar, o cara descia, não tinha aula. A galera ficava descendo, fofocando, conversando da vida dos outros, falando mal dos outros. Todo dia era uma conversa, todo dia era uma conversa bosta. Conversa bosta, não agregava em nada. Era então, a minha conversa, Felipe. Não fala conversa, com calma, vai com calma. Não, eu jogava sueca na hora que não tinha aula. Mas veja, claro, era o processo educacional e maturidade de cada um que tava vivendo. Você tá entrando, pessoas novas de outros lugares, beleza, mas bicho, eu já via que eu não ia perder amigos por causa disso, nem ia fazer as coisas, eu via aquilo que eu queria. Então eu tinha um amigo meu que dizia, bicho, você era o cara que sempre descia na faculdade e eu via que você passava pela galera que tava lá fazendo e ia pro caminho da biblioteca, porque era aqui o prédio da aula e aqui era a biblioteca, e aqui a galera ficava lá nos cafezinhos e tal, e eu descia quando não tinha aula, ia pra biblioteca e ficava na biblioteca estudando, porque eu tava naquele meio tempo ali valorizando o meu tempo, que era precioso, porque eu tava junto com meu irmão, junto com as pessoas que eu sabia que queriam viver esse projeto comigo. Legal. E eu não queria ficar vivendo aquela vida que cada um vai despertar sobre o que é importante, mas eu já tinha despertado, porque eu tinha pessoas que tinham indicado. Então, não é que aquela conversa, enfim, eu até usei uma palavra bosta, mas no sentido de dizer que não agregava para aquele meu objetivo. Entendi totalmente. Não, na minha época de faculdade, quando eu entrei na faculdade, tinha um cara que já estudava para concurso no primeiro período. E eu, cara, não sabia que era um edital de concurso de direito. Mas assim, colheu os frutos. Juiz, hoje em dia, e é um cara com a família super bonita, que eu admiro muito, e assim, deu tudo certo, sabe? Mas, cara, eu acho que a sua irmã ser genial, e você ser um irmão mais novo, né?
te deixou marcas de insegurança, cara, porque eu considero você um cara que, meu irmão, no mínimo é acima da média, ou então, meu irmão, você é o cara mais esforçado do mundo, porque tudo que você faz, meu irmão, dá certo, cara. Eu queria te agradecer por essa conversa muito maneira que a gente teve, cara, e acho que é muito legal todo mundo escutar isso. E realmente fico feliz de ter conhecido mais um pouco dessa história. Como eu falei, às vezes eu não conheço tanto, mesmo dos professores, e eu fiquei bem feliz com essa conversa. Podemos encerrar esse assunto e eu só fazer uma pergunta pra você, que a gente tem um bloco no podcast chamado Essa Vai Cair na Prova. E aí eu não poderia perder a oportunidade de perguntar pra você, não sobre reforma tributária, aspectos genéricos sobre reforma tributária, mas o que tem caído em prova de reforma tributária? Porque me perguntam muito isso também, quando a gente faz principalmente estudo acompanhado, mentoria antes da primeira fase do pré-edital. E eu tenho falado, cara, no momento, cara, a letra da lei eu acho que é o importante você saber. É mais ou menos essa linha do que tem sido cobrado em prova aí, cara? Eu já vejo a possibilidade de cair em prova discursiva e prova oral, sabe? Pela questão das polêmicas do que está envolvendo, assim, os princípios fundamentais. Quando você fala de direito tributário, envolve pacto federativo. Pacto federativo envolve cláusula pétrea. Então, a maior dificuldade, porque demorou tanto a reforma tributária, é porque como é que eu vou mudar a Constituição sem eu diminuir a autonomia dos entes? Porque se eu diminuir a autonomia dos entes, eu não posso mudar. Então, por isso que demorou tanto a fazer uma reforma tributária. Só que você chega num momento que as discussões envolvendo, por exemplo, o IBS, que é a junção do ICMS com o ISS, faz com que você tenha, mais de 5 mil legislações entre estados e municípios, e para quem advoga, e para quem trabalha, e para quem estuda para concurso, assim, um saco, vamos falar de maneira culta, né? É difícil pra caramba, né? Eu dou aula de tributário, eu vejo todas as legislações estaduais e municipais de todos os estados e municípios, eu dou lei local em todos os municípios, porque são diferentes. Por que são diferentes, velho? Por que a gente não pode unificar? E o cara que advoga, e o juiz. Então, a unificação, ela é necessária porque você tem estudos dizendo que no país nosso, nós temos um elevado custo de conformidade nas empresas, onde você se gasta mais tempo e dinheiro para estar ok em dia com as atividades de obrigações acessórias. Então, você precisa fazer a reforma tributária, ela já foi feita e agora você está regulamentando ela. Tem muitos artigos, tem. A regulamentação da reforma tributária, eu brinco que ela vai trazer 1000 artigos. Vai vir um CPC para eu comentar aí, para eu trabalhar. Então, imagine aí 1000. Mas, assim, eu estou feliz com isso, porque eu estou unificando todo esse processo administrativo tributário que era muito difuso, que eu tinha 5 mil legislações, e que você, concurseiro, também não precisa ficar triste com isso, porque de alguma maneira é como se você está fazendo o ENAM, é como se você está fazendo o concurso nacional do cartório, você está unificando suas legislações tributárias e agora de alguma maneira vai ficar um pouco mais prática. O que tem caído mais é justamente essa ideia envolvendo o IBS, que são as principais mudanças. Você tinha uma tributação que ela ficava essencialmente na origem, né, onde produzia o tributo. Então, se você mora, sei lá, em Recife, você compra de uma empresa em São Paulo. A maior parte do tributo ela ficava para a empresa que estava em São Paulo sediada, e não onde você morava. E agora você muda isso e fala, não, a maior parte do tributo agora vai integralmente para onde você mora, para o seu estado e para o seu município, de onde, enfim, o consumidor final mora, digamos assim. Isso envolve toda uma modificação relacionada a essa autonomia federativa, por isso que a gente tem uma transição enorme. A reforma tributária dura até 2070, 80. Então, envolver essas modificações estruturais, que são substanciais, que é um rompimento da estrutura anterior, mas por outro lado, enfim, né, que está dentro dos princípios da reforma tributária, é o que tem caído mais em prova, que são as mudanças estruturais, né, que são essas mudanças feitas essa questão saber dialogar sobre isso, considerando os princípios. Saber dialogar, sabe, velho, o que é que mudou estruturalmente falando? Sim. Estruturalmente falando, a gente traz capacidade contributiva, em enormes injustiças fiscais. Você tem, enfim, um navio, aeronave, Neymar não pagava IPVA, velho, e o cara que tem uma motoca de 5 mil reais paga IPVA. Então, assim, é uma coisa ridícula, né, que você como professor, eu dava a aula e ficava sem querer fazer aquela crítica de falar assim, meu irmão, velho, como é que pode? Como é que eu explico o negócio? Não, eu explico que o Supremo decidiu assim, ele pensa assim, assim, assado, mas capacidade crítica, né, liberdade de cátedra que eu tenho para falar, que eu ficava preso para falar assim, bicho, isso aqui eu não concordo, mas assim, né, aquela coisa, eu sou procurador da Fazenda Nacional, tá? Como procurador, eu defendo ali literalmente o entendimento do STF e do STJ, o que a procuradora fala. Agora, como professor, eu falo isso aqui, não, isso aqui é injusto pra caramba, velho. Então você começa a olhar, e essas coisas que são as principais mudanças, elas são bem importantes. Imposto seletivo, que você tem agora justamente um tributo claramente extrafiscal, querendo desestimular coisas que prejudiquem a saúde e o meio ambiente. É uma coisa nova. Então, ele cria uma roupagem nova, um imposto que não existia. Então, você vai ter que estudar Comitê Gestor, IBS, Imposto Seletivo, como as 3 principais novidades da reforma tributária.
isso já tem caído em provas, tá? Já caiu expressamente quais são os princípios novos da reforma tributária. Então, a reforma tributária, ela já veio para ficar, ela já tem caído nas provas de primeira fase, mas eu vejo uma profundamente possibilidade de cair em prova discursiva e prova oral, porque tudo mexe ali no direito constitucional, né, nas autonomias dos estados, e isso tem uma grande tendência de colocar uma pergunta discursiva sobre quais são os principais impactos da mudança do IBS na gestão do ICMS, na questão da distribuição, ou seja, trazendo princípios constitucionais para dentro da mudança da reforma tributária, para que você tenha um ativo crítico de dizer assim, não vai acabar o município. Reforma tributária, e os procuradores municipais, os procuradores estaduais, e agora o dinheiro vai para onde? E perdeu a relevância? E como é que os auditores... Então, Sim. Você tem muitas perguntas essenciais que vão mudar na prática, que podem cair uma prova discursiva e na prova oral, e você vai ter que saber concatenar, ou seja, o texto da reforma tributária, ele não pode ser lido sem a concatenação do que significa IBS, o que é um comitê gestor, do que é competência compartilhada, para que você consiga, enfim, saber explicar bem, né, numa prova discursiva e prova oral. Pergunta à prova objetiva já tem caído. Desde dezembro de 2023 já caiu na prova da FGV, legal, da Câmara cara. de Consultor do Senado. Então já caiu a reforma tributária mesmo antes dela ter sido aprovada. Não, mas é isso que eu queria saber mesmo, assim. E você tá gravou já o curso inteiro de reforma tributária? O curso está completo de reforma tributária, o LDI está perfeitinho. Eu tenho modificado, colocado questões, gravei todas as questões disponíveis de reforma tributária, já estão gravados, né, para quem quiser também acompanhar as questões que já caíram de estratégia. Então a gente tá assim, eu escrevi o livro de reforma tributária, eu mandei pro estratégia, falei, bicho, aqui, os autores é tudo de vocês, bota tudo aí, velho. Então tá, assim, tá saindo, eu tô dentro. Saiu uma discussão da reforma tributária que foi aprovada amanhã, no dia seguinte eu já tô gravando lá sobre as principais novidades, né? Então, assim, Boa. Pode ter certeza, coloca nas minhas costas e vamos nessa. Meu irmão, brigadão pela participação, cara. Agradeço realmente, foi uma conversa super maneira que a gente até ultrapassou bastante horário, por isso não deu pra falar mais sobre reforma tributária. E, cara, até a próxima aí, obrigado pela participação, meu irmão. Um abraço, cara, o pessoal te adora aí e é com razão, cara. Você não é um cara burro, não. É bom que você é um cara no mínimo acima da média e extremamente esforçado, meu irmão. Vai vendo várias histórias e faz um MMC depois, né? E diz ali o caldo líquido, porque tem um fio da meada que ligam todas as histórias e que de alguma maneira às vezes você vai trazendo. O que é mais importante, né? Há uma dualidade no todo ser humano, mas, por exemplo, veja, o Gabriel, eu tava lembrando da história, ele falava que ele gostava de entrar nos grupos de, enfim, WhatsApp, Telegram e tal, para falar sobre estudo, porque como ele não tinha ninguém, quando ele colocava naqueles grupos, ele sentia que aqueles grupos davam responsabilidade para ele, que ninguém cobrava ele de ele ter que estudar. Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que não vou entrar nessas coisas porque é mais uma coisa, porque eu vou me distrair. Então, isso envolve realmente essa personalidade, de ter a capacidade crítica de como é que você entende. Mas o mais importante, né? Você está progredindo como pessoa, né? Você está progredindo, você está no caminho certo. Se aquilo está te atrapalhando, afasta. Aí você vai, consequentemente, fazendo essa... essas conversas que a gente tem é justamente para ajudar a conectar pontos, né? Show. Que a gente fica, às vezes, falando sobre temas específicos e a gente não conecta os pontos, como é que tudo se encaixa na cabeça. Isso. E a gente ajudou bastante o pessoal aí, cara. Brigadão. Show. E a gente se fala aí, pessoal, no próximo cast aí. Um abraço, até a próxima. Valeu.